Educação Ambiental Crítica, para além do positivismo e aquém da metafísica, de Alexandre Maia do Bonfim e Fernanda Delvalhas Piccoli. A presente comunicação aborda, de uma perspectiva teórica, a temática da educação ambiental, com o intuito de analisar as contribuições das ciências sociais e, particularmente, do conceito antropológico de cultura e do conceito materialista de trabalho para aqueles que se debruçam e intervêm na área da questão ambiental. Este estudo aponta a importância de se considerar os conteúdos político-ideológicos nas reflexões sobre educação ambiental para constituí-la crítica. Infere que a educação ambiental precisa sair do patamar da higienização e culpabilização simplista de todos, para questionar o incentivo consumista da sociedade, apontar os principais responsáveis pela degradação ambiental, mostrar que o aumento da consciência da crise ambiental proporcionalmente não a diminuiu, denunciar que a experimentação das mazelas advindas da destruição da natureza é percebida de forma diferenciada pelas classes sociais, mostrar que a destruição da natureza não ameaça imediatamente o atual sistema econômico que se caracteriza em administrar a escassez de recursos. Então, os dois autores, na sua introdução, eles buscam ressaltar que é importante trabalhar com uma educação ambiental que seja crítica, porque a questão ambiental ela é sempre recheada de teorizações que levam a posicionamentos mais conservadores e progressistas. Então é importante que a nossa educação ambiental ela seja crítica. Não podemos retirar o conteúdo político-ideológico que existe. Existe, claro, um intento para isso, para que a nossa educação ambiental não seja crítica, mas nós estamos na contramaré. A preocupação global com a degradação ambiental, ela se dá por causa da destruição dos habitats, a práticas não sustentáveis, a poluição, a colheita excessiva e a introdução de espécies exógenas em vários lugares do mundo, que levam todos esses fatores a uma perda da diversidade biológica. Mas ainda assim, se predomina a visão ocidental moderna capitalista. A natureza ela é infinita, ela é desprovida de valor e ela pode ser explorada ao máximo. Então, os problemas sociais, ambientais, eles não são construídos socialmente. Os fatos se tornam problemas por setores que têm meios e poderes para a imposição dos seus valores. Quem diz isso é Leclerc, 1979. Por isso é que a temática de educação ambiental ela não é deslocada para os seus conteúdos políticos e ideológicos. Então, um alerta, a parte 2 desse trabalho vai falar de um alerta à perspectiva biologizante da questão ambiental. As reflexões sobre educação ambiental, a gente tem que primeiro lembrar a maneira como a educação é constituída numa sociedade. E aí a gente destaca a cultura, a importância da cultura na sociedade. A cultura é vista pelos autores como código pelo qual as pessoas de um determinado grupo veem o mundo, o classificam, o estudam, modificam esse mundo e assim mesmo. Da Mata, 1986. Laraia, então, dessa maneira, no livro Cultura, um conceito antropológico, vai nos dizer que o homem é condicionado pela cultura na qual foi socializado, e nele não é fruto do determinismo biológico ou determinismo geográfico. Laraia entende que, letra A, os grupos humanos dão diferentes respostas à natureza por meio da cultura, diferenças entre os grupos humanos, mas as diferenças, ela ocorre mais por causa das diferenças de hábitos e costumes, o homem, e a letra C, o homem não age imediatamente por instinto, porque ele impõe limites aos seus instintos. Isso significa dizer que o fator cultura é muito mais persistente na constituição
do ser humano. Então fica a pergunta: onde se constitui o homem natural e o homem cultural? Então a proposta do trabalho é refletir como o homem apto à cultura, entre aspas, desenvolveu-se com a natureza. E aí a gente tem a definição de trabalho de Marx, que vai falar que o trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um processo pelo qual o homem, através das suas próprias ações, medeia, regula e controla o metabolismo entre ele e a natureza. Então, o trabalho é a própria ação humana na natureza. Vai apresentar um modo peculiar de processar e ser processado pela natureza, que é a interação metabólica citada pelos autores Alexandre Maia e Fernanda Del Valle Piccoli. Então é interessante que para a educação ambiental, o trabalho ele se torna interessante, essa definição de trabalho, porque reintegra o homem à natureza e indica uma explicação da metafísica. Ocorre uma materialidade da educação ambiental, porque o trabalho é no trabalho que o homem faz a si mesmo. Isso quem afirmou foi Bonfim, em 2008. Então, o trabalho tem um papel importante na constituição da natureza. E pensar em questão ambiental é refletir sobre as desigualdades sociais, as classes sociais e os conflitos de interesse. A educação ambiental, então, ela tem que galgar, ela pode ir além da simples conscientização. Reflexão, então, sobre como os homens estão reproduzindo sua vida e como metabolizam a natureza sob o sistema social capitalista. Novamente, os autores eles fazem a citação de Lairargues, 1997, do texto do ecodesenvolvimento ao desenvolvimento sustentável, evolução de um conceito, em que ele vai dizer que os conservadores mudaram o ecodesenvolvimento, esse termo, que tinha um viés mais social, para o desenvolvimento sustentável, que dá um crédito à tecnologia, acredita a tecnologia para os problemas ambientais. A solução dos problemas ambientais está na tecnologia. Então, Lairargues mostra que os conservadores habilmente mantiveram a palavra desenvolvimento, entre aspas, e retiraram a ideia de justiça social, entre aspas. Isto é, para as gerações atuais, nada se garante a favor de um futuro incerto. Então, na parte 3 desse trabalho de para além do positivismo e aquém da metafísica, nós temos a perspectiva da educação ambiental crítica, a construção de uma referência. A educação ambiental crítica, então, ela sempre se deseja que por ela ser crítica, ela tem que obter a posição mais avançada para um debate, com revisão permanente da prática. É muito comum a gente ver nas escolas, nos meios de comunicação, a educação ambiental limitada a programa de higienização e uma responsabilidade individual. Então a gente tem que ter uma educação ambiental que se avança na reflexão, uma educação que passe do além de considerar apenas a conduta das pessoas na vida urbana. Então o papel da educação ambiental seria fornecer a consciência ecológica, entre aspas, para a mudança de rota. Então, a educação que se põe neutra, que é positivista, ela não está considerando o conflito de interesses. É como se o fato educativo por si mesmo estivesse imune aos elementos de reprodução. Então, a educação ambiental crítica, ela questiona o modelo econômico e político escolhido. Ela tem que atingir um grau máximo de crítica, através, número 1, questionar o incentivo consumista da sociedade capitalista. Número 2, apontar os principais responsáveis pela degradação ambiental. Número 3, o aumento na consciência, isso já está demonstrado, que o aumento na consciência de crise ambiental
O aumento no nível de consciência da crise ambiental proporcionalmente não a diminui. Número 4, os pobres são mais os que sofrem mais com as mazelas advindas da destruição da natureza. E número 5, a destruição da natureza não ameaça o sistema capitalista, porque a lógica capitalista trabalha com a escassez de recursos. Quanto mais escasso, mais caro é. Isso significa bons negócios. Se é escasso, é caro, então tem mais valor. É a mercantilização, né? Como nós já vimos no trabalho anterior, mercantilização da natureza. Então, a questão ambiental, quem cita, né, esse grau máximo de críticas é Chesnais e Serfati, 2003, e Mészáros, 2002. A questão ambiental, ela é, no fundo, uma questão socioambiental. Ou seja, a causa dos problemas são socioambientais. Que causas seriam essas? A expropriação do trabalhador, a mercantilização de tudo, inclusive dos recursos naturais, e a proteção da